Olá, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do canal do YouTube Filhos de Lefort, esse canal em que você conhece um pouco mais, onde nós debatemos um pouco mais sobre a especialidade de maxilofacial. Traremos aqui colegas convidados para debater temas atuais, bem como vamos fazer alguns vídeos informativos para conversar com você, colega especialista ou aluno da área de cirurgia bucomaxilofacial, ou mesmo você que simplesmente se interessa por esse tema e quer aprender um pouco mais sobre essa especialidade. Muito bem, no nosso terceiro episódio, que é o episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto que andou sendo tema de uma larga discussão pela sociedade há poucas semanas atrás, né? Trouxe à tona essa discussão, que é uma discussão, na verdade, que já aconteceu há mais de um século atrás, mas às vezes devido a pequenas situações ou algumas intercorrências que acontecem na especialidade, vez ou outra esse assunto volta a ser discutido. Sim, esse assunto é a morte em cirurgia bucomaxilofacial. Infelizmente, o êxito letal ou o óbito é um procedimento, é um ato inerente a qualquer especialidade médica e principalmente a qualquer especialidade cirúrgica. A bucomaxilo, embora não seja exatamente uma especialidade médica, por ter uma maneira de trabalho muito similar à medicina, praticamente tudo aquilo que acontece na área médica com as especialidades cirúrgicas também é possível de acontecer dentro da especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. No entanto, o cirurgião dentista, seja ele militante dessa especialidade ou não, ele não está preparado do ponto de vista até mesmo emocional, mas também do ponto de vista técnico, a reagir da maneira mais adequada e da maneira correta diante um óbito ao qual ele presencia. Até de certa forma, o cirurgião dentista tem uma restrição legal para poder assinar um documento que justifique pelo qual um paciente morreu. Esse é um documento exclusivamente médico e somente médicos podem preencher esse documento para explicar à sociedade, à justiça e às autoridades quais foram as causas que levaram aquele indivíduo à morte. O cirurgião dentista, por não ter o direito de preencher esse documento, de certa forma se sente até um pouco incomodado, desconfortável quando acontece uma situação que ameaça a vida do paciente. Claro, já não bastasse toda a responsabilidade que o cirurgião dentista tem por esse paciente, tudo aquilo que ele trabalha e se esforça para preservar a vida do doente, além de ser muito desagradável perder um paciente durante um tratamento, durante um trabalho que nós estamos realizando, além de tudo ainda tem a questão jurídica, a qual o cirurgião dentista não tem absolutamente nenhum direito, nenhuma autonomia em relação a isso, tá? Não cabe a este podcast aqui discutir, nesse momento, se isso é certo, se isso é errado, se isso é ético ou não, mas hoje em dia é assim que funciona essa lei no Brasil, tá? No entanto, nós vamos ter, embora todo médico já tenha presenciado pelo menos uma ou duas mortes em sua vida de seus pacientes ou pacientes de outros, né? Tem especialidades médicas que lidam de forma mais frequente com a morte. Por exemplo, médicos cardiologistas, médicos que trabalham no setor de emergência, médicos da unidade de terapia intensiva, médicos oncologistas, enfim, médicos cardiologistas. Esses médicos lidam com muito mais frequência com a morte, uma vez que a maioria das pessoas no mundo acaba falecendo por complicações no tratamento do câncer ou por complicações cerebrovasculares ou ainda cardiológicas, tá? Mas como eu vinha dizendo, são realmente muito, mas muito raro casos de morte em cirurgia bucomaxilofacial por causa relacionada ao procedimento cirúrgico a ser realizado. Assim sendo, nós vamos estabelecer aqui 3 situações na bucomaxilo em que podem levar um doente à morte. A primeira dessas situações é uma situação em que o paciente está realizando um procedimento da especialidade de bucomaxilo e durante a realização desse procedimento, o indivíduo vai a óbito, o indivíduo morre durante esse procedimento.
Mas ele morre durante esse procedimento como ele poderia morrer dormindo em casa, na cama, como ele poderia morrer jogando uma partida de futebol, como ele poderia morrer assistindo televisão junto com a família, almoçando segunda-feira num almoço de negócios, ou exatamente em qualquer outro lugar, independente de onde esse cara estivesse, independente de onde do que ele fizesse, a chance desse cara ter uma complicação é muito grande, tá? Muito bem. Uma outra possibilidade é esse indivíduo falecer, por exemplo, de um sangramento transoperatório. O indivíduo está fazendo uma intervenção cirúrgica nesse paciente, uma cirurgia ortognática, uma cirurgia de trauma, né? Ele manipula inadvertidamente determinados vasos e isso pode iniciar um sangramento muito profuso e pode ser que esse sangramento não seja corrigido, né? A primeira reação que o paciente vai ter vai ser aumentar a frequência cardíaca. No começo, o anestesista vai dar volume para o paciente. No começo, isso vai manter a perfusão de sangue, oxigênio e nutrientes aos órgãos vitais. Mas com os minutos seguintes, se o sangramento não cessar, cada vez mais isso vai ser menos resolutivo, até que o paciente entre naquilo que nós chamamos de choque hipovolêmico e provavelmente morra por baixo volume, mas também por falta de oxigenação das células, tá? No entanto, isso é bastante raro de acontecer, bastante difícil, bem difícil disso acontecer. Outra possibilidade de um paciente morrer durante a cirurgia bucomaxilofacial, o paciente morrer durante um procedimento anestésico. O médico anestesiologista vai induzir anestesia e por alguma razão o médico se enrola lá no procedimento e não consegue fazer as drogas corretamente, e ele pode errar as drogas e tomar uma decisão que pode levar um paciente à morte. Por exemplo, existe um relaxante muscular, que eu não vou dizer o nome aqui porque não é o escopo dessa apresentação, mas que esse relaxante muscular dura somente 2 a 3 minutos. E esse é o da preferência do médico anestesista no começo da cirurgia. Portanto, se ele não consegue induzir, não consegue intubar um paciente, depois de 2 a 3 minutos, novamente esse paciente vai estar com seus músculos da respiração funcionando e, portanto, respirando novamente, tá? No entanto, se esse médico se confunde, em vez de usar uma droga que dura 2, 3 minutos, ele usa uma droga que dura 1 hora e ele não consegue intubar esse paciente, provavelmente esse médico vai ter que levar esse paciente a uma traqueostomia de urgência ou qualquer outro dispositivo que ajude a ventilar esse paciente, uma vez que ele encontra-se completamente sedado, tá? Então esse é um risco, por exemplo, do paciente não conseguir ser intubado, não tem ali uma pessoa para fazer uma traqueostomia e o paciente precisa receber uma ventilação imediata. Tudo isso é muito incomum na cirurgia bucomaxilofacial. No entanto, existem duas complicações, uma delas é a presença de hematomas pós-operatórios, sangramentos pós-operatórios, e esses sangramentos podem começar a coletar sangue, e por compressão extrínseca, a pressão dentro desses vasos sanguíneos começa a aumentar tanto, né, que não é mais capaz do sangue perfundir os tecidos, tá? Começa a acontecer exudação, ou extravasamento de líquido de dentro do vaso para o terceiro espaço, né, para o espaço que não é o espaço vascular, né, para o tecido, e começa a acumular líquido no tecido justamente porque o paciente não tem, por exemplo, proteínas que façam o líquido manter-se dentro do vaso, ou simplesmente porque a pressão aumenta muito. Ou então o paciente começa a ter hematomas com extravasamento de líquido para os tecidos, compressão, inclusive com a possibilidade de compressão da via aérea. Então tudo isso são possibilidades de você ter morte em cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, depois de extrair um terceiro molar. Existem também complicações respiratórias, principalmente quando você vai extrair um dente inferior, inadvertidamente você pode mandar esse dente, extrair esse dente, e o paciente, num movimento quase que involuntário, pode engolir esse dente, ou mesmo aspirar esse dente para a via aérea, o que pode ser um grande transtorno na vida do paciente, podendo inclusive a matá-lo, tá? Por isso, você vai extrair um terceiro molar ou você vai fazer qualquer procedimento na cavidade oral. Uma das coisas que se preconiza é que a gente use um tampão para impedir que essas substâncias, líquidos, instrumentos, sim, uma série de coisas, brocas, tudo isso vai parar na via aérea do paciente, tá? Mas, por fim, o que nós observamos que mais mata pacientes em cirurgia bucomaxilofacial está no período pós-operatório, sobretudo em falhas de diagnóstico.
especialmente nas falhas de diagnóstico em situações em que o paciente precisa de um diagnóstico de uma conduta imediata. Caso contrário, o prognóstico da doença piora a cada dia. E é isso, inclusive, que levou alguns pacientes que vocês viram nas redes sociais a óbito. O paciente extraiu um terceiro molar, né? O paciente teve uma complicação infecciosa na extração desse terceiro molar e acabou falecendo por uma complicação da complicação que a extração do terceiro molar trouxe. Principalmente por quê? Principalmente porque houve uma sucessão de erros. Se nós formos capazes de reconhecer essa sucessão de erros nos nossos pacientes, muito provavelmente você será capaz de evitar uma morte de um paciente, por exemplo, pela cirurgia bucomaxilofacial, tá? Então é muito importante você, cirurgião, você, colega cirurgião dentista, independente da especialidade que você estiver trabalhando, lembre-se que todo erro começa com uma sucessão de pequenos erros de menor tamanho. São errinhos que vão se somando e aos poucos lá na frente podem levar um paciente a óbito, tá? Muito bem, então provavelmente, como eu disse, trata-se de uma sucessão de erros. Os primeiros erros aparecem em pacientes, por exemplo, de diagnóstico. O paciente extrai um terceiro molar, passa-se 2, 3 dias, o paciente está completamente edemaciado, e o paciente retorna ao consultório do colega cirurgião dentista, e o colega medica esse paciente, mais uma vez, só com anti-inflamatório. Então já foi errado a conduta de dar só anti-inflamatório na hora da cirurgia, depois o paciente volta depois de 3 dias ainda mais edemaciado, e ele ganha mais anti-inflamatório do cirurgião dentista. Passa-se mais 2 ou 3 dias, o paciente retorna novamente com muita dor, achando que não resolveu, não melhorou o problema dele. E se você é um colega desavisado e não sabe trabalhar direito, ou não está atento ao que está acontecendo, provavelmente você vai dispensar o paciente com anti-inflamatório de novo e vai esquecer a possibilidade de utilizar antibióticos. E aí você tem uma situação que passa, por exemplo, de uma celulite para um abscesso formado, e aí já não adianta mais os anti-inflamatórios. Você precisa encontrar um profissional que reconhece que existe ali um novo diagnóstico. A partir do momento que um novo diagnóstico é feito, você institui nova conduta terapêutica, dá mais antibiótico, interna para drenar com anestesia geral, faça você o que for. Mas se você não reconhecer que houve uma piora clínica desse paciente nesse passar de dias, com certeza você está botando a vida do paciente em risco. E isso provavelmente é o que aconteceu com esses pacientes que morreram durante uma extração de um terceiro molar. O colega que atendeu o paciente, seja o profissional cirurgião dentista, seja o colega médico que recebeu o paciente no hospital, em algum momento, alguma coisa não foi vista que seria um indício de que esse paciente poderia estar piorando a cada dia mais. Então, erros de diagnóstico, falhas de diagnóstico, retardam a tomada de decisão e perde-se um tempo que é precioso no salvamento e no resguardo da vida dos nossos pacientes. Erros de conduta também são muito comuns. Às vezes você pega um paciente, faz uma tomografia e você vai observar a presença de abscesso. Eu não disse flegmão, não disse celulite. Você vai observar a presença de abscesso. O que é abscesso? Abscesso é uma certa quantidade de coleção purulenta organizada. E uma vez que você tem abscesso, você tem que drenar um abscesso. Não adianta abscesso, não resolve só com remédio. E se você não drena, você dá remédio, manda o cara embora para casa, ou ele vai voltar no hospital mais próximo dele, ou ele vai voltar com você outra vez referindo que ele não melhorou e que ele precisa receber mais remédio. Nesse momento, você tem que ter a sensibilidade de perceber que está faltando conduta. Provavelmente tem conduta errada aí. E nesse momento, nesse exemplo, o que você poderia fazer era propor uma intervenção cirúrgica para terminar a drenagem do abscesso, tá? Muito bem, mais uma vez esse colega não viu esse abscesso progrediu, essa celulite virou um abscesso, esse abscesso não foi visto a tempo e agora o paciente tem, por exemplo, uma angina de Ludwig, que é um abscesso de grande extensão que compromete os 2 espaços submandibulares, os 2 espaços sublinguais,
e também o espaço submentoniano, né? E agora com essa infecção larga, estendida da região supraioide, o paciente retorna ao hospital. E o médico olha, o dentista, o bucomaxila, alguém olha esse paciente e diz, precisa tomar mais remédio, você vai ficar bom em casa tomando remédio. Veja, já houve um erro aqui no procedimento e isso acabou infeccionando. Depois somou-se a isso um erro complementar no diagnóstico da complicação. Depois a conduta foi errada, porque deram um remédio em vez de drenar, o paciente retorna com uma complicação maior e, mais uma vez, existe um erro de diagnóstico da complicação do caso. E isso vão se somando problemas, até que, por exemplo, um paciente desse entra num quadro séptico, começa com uma infecção generalizada, aquilo que é uma angina de Ludwig pode virar uma mediastinite, né? Pus para dentro do pulmão, para dentro do mediastino, onde encontram-se órgãos nobres como o coração desse paciente. O paciente pode fazer, por exemplo, uma pericardite bacteriana, pode fazer um empiema de saco pericárdico, né? Uma série de complicações, inclusive podendo levar o paciente à morte. Assim sendo, que fique aqui, né, essa lição para vocês de que nada mais é de morte em cirurgia bucomaxilofacial. Geralmente você vai ver uma sucessão de erros. Bem, gostaria de mostrar para vocês um artigo de forma rápida, mostrando aqui algumas informações para vocês, né? Nesse artigo que eu apresento, publicado na Quintessence, em 2009, mostra, numa revisão sistemática de 22 estudos realizados no tratamento de pacientes com terceiro molar, com cirurgia de terceiro molar, em 22 estudos foram relatados apenas 24 complicações da extração, por exemplo, de terceiros molares, sendo as mais comuns a parestesia pós-operatória, uma fratura tardia da mandíbula, ou seja, o paciente sai, passam-se alguns dias e a mandíbula quebra, até abscessos, processo inflamatório, né? Passando por fratura de dentes instrumentais, hemorragia, abscesso cerebral, enfisema, tudo isso é muito raro. E essa revisão sistemática afirma aqui que houve apenas um único caso descrito de morte por edema, mas principalmente por hematoma e hemorragia transoperatória. Portanto, um erro de técnica, e com isso nós vemos que os erros de técnica, os erros de diagnóstico e principalmente os erros de diagnóstico das complicações é geralmente o que vai levar um paciente que necessita fazer, por exemplo, a extração de um terceiro molar inferior, por exemplo, à morte. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu conhecimento. É um prazer ter você aqui com a gente de novo e até o próximo episódio aqui dos Filhos de Lefort. Muito obrigado. Tchau, tchau.